pessoal! Hoje eu trouxe um tema pra gente refletir a respeito de um vídeo que eu vi pela manhã, né, do Haroldo Dutra. E antes da gente falar do tema, eu vou contar um pouquinho a respeito do vídeo para introduzir vocês. Então, esse vídeo do Haroldo é uma das palestras que ele tá dando, né? E ele conta uma passagem de um dos livros do André Luiz. Para quem não conhece, André Luiz é um espírito que psicografava por intermédio do médium Chico Xavier. E eu não me recordo agora o nome do livro, de qualquer forma eu vou postar o link do vídeo aqui para vocês conferirem ele na íntegra e terem acesso à história. Então, no vídeo, basicamente, o André Luiz está falando sobre um encontro que ele tem com um trabalho que ele está fazendo junto a um menino, né? Um jovem, cerca de 30, 40 anos, nessa faixa etária. E esse menino, ele tá sofrendo um processo de obsessão. E seus obsessores são os próprios tios dele, que acabam fazendo esse processo de obsessão, não só por conta do comportamento do garoto, mas também por questões de herança, traição, coisas ligadas à família, né? E aí, numa discussão entre o André Luiz e o próprio obsessor, o obsessor começa a explicar para André Luiz como é simples alguns processos de obsessão, como eles acontecem de uma forma muito simples e corriqueira, justamente por conta do desejo central do obsediado, da pessoa que está sofrendo aquela influência negativa, né? Então, ele começa a explicar para André Luiz que, às vezes, esse processo ele se torna muito fácil, principalmente quando o pensamento da pessoa está voltado a energias negativas, pensamentos negativos, pensamentos sombrios, e aí o obsessor acaba tendo apenas um papel de estimulador em todo esse processo. Ele dá mais detalhes aí, inclusive desmembra, o Haroldo Dutra acaba desmembrando esse tema do desejo central para outras coisas, falando a respeito da questão da obsessão, enfim. Vale a pena vocês assistirem o vídeo. Mas o foco que eu quero trazer para a gente discutir aqui é a questão desse desejo central. Então, acho que vale a gente pensar o que é esse desejo central que ele fala, né? Então, nesse vídeo, ele debate que todos nós, né, aqui, espíritos encarnados ou desencarnados, a gente tem, principalmente os encarnados, a gente tem um tema central da nossa existência, que é o nosso desejo maior. Aí a gente não tá falando de desejos corriqueiros do dia a dia, mas sim o que a gente chama de metas, de objetivos que a gente sonha e deseja alcançar ao longo da nossa vida, né? Então, enfim, cada um tem, de acordo com as suas experiências e as suas perspectivas, os seus desejos centrais. E eu acho que a reflexão maior aqui é a gente tentar entender qual que é o nosso desejo central. Será que a gente tem noção do que está movimentando a nossa vida hoje? Será que a gente sabe dentro de qual energia o nosso espírito está reverberando, né, nessa existência, nessa oportunidade que a gente tem de estar encarnado aqui, né? Muitos de nós, até por conta da sociedade, da forma que a gente aprende a viver as nossas experiências, a gente acaba levando a nossa vida muito voltada à conquista de coisas materiais, né? Até por uma questão de necessidade. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações dentro e fora de casa, e isso acaba ocupando boa parte do nosso tempo e das coisas que a gente precisa realizar ao longo do nosso dia. E a nossa vida inteira acaba se movimentando em torno dessas atividades. Então, a gente precisa refletir, porque nesse novo momento que a gente está entrando agora, onde a questão da espiritualidade ela ganha um destaque maior, é muito importante a gente analisar se realmente a nossa existência está sendo voltada só para questões materiais ou se a gente tem um propósito espiritual no meio de tudo isso. E aí eu convido você a refletir, a pensar, qual que é o seu desejo central hoje, né? Qual que é a meta, o objetivo maior que está guiando a sua experiência? Será que o seu objetivo tá igual lá ao do garoto que o André Luiz fala, né? O desejo central dele era arrecadar bens materiais, né? Será que esse é o seu desejo central? Às vezes, inconscientemente, será que a gente não está mobilizando a nossa encarnação para cumprir com objetivos
puramente materiais ou que atendam às nossas necessidades? Lembrando, gente, que eu não tô falando aqui que a gente tem que viver uma existência de votos de pobreza, não é isso, tá? Mas a gente tem que buscar refletir, entender o que tá movimentando e direcionando a nossa experiência encarnatória hoje, né? Será que eu tô aqui só para ganhar dinheiro e para agregar bens materiais, para comprar coisas, para passear, para viajar, enfim? Ou eu tô aqui também para exercer propósitos maiores ligados ao meu processo de evolução, ao processo de evolução das pessoas nas quais eu compartilho a minha existência, como os meus familiares, amigos, colegas. Eu tô dedicando o tempo necessário à espiritualidade, a assuntos de ordem maior, né, no sentido do autoaprimoramento, da evolução emocional e espiritual. Enfim, eu acho que essa reflexão ela é válida e ela é muito importante, porque, poxa, se a gente está buscando uma vida melhor, uma vida mais consciente, experiências mais satisfatórias que atendam a nossa essência espiritual, o nosso propósito de evolução, a gente precisa parar para pensar isso, né? Não adianta a gente viver no piloto automático. Então eu convido você a refletir isso, qual que é o seu desejo central? E isso também direciona muito os resultados que a gente tem, né? O plantio é opcional, mas a colheita, ela é certa. Então, a gente tem que entender que, às vezes, os resultados que a gente está obtendo hoje na vida é porque eles estão de acordo com o plantio que a gente está realizando no nosso dia a dia. Então, vamos refletir a respeito disso e tentar aplicar na prática atitudes que estejam mais conectadas com a questão da espiritualidade, movimentar o meu desejo central para que ele não esteja só alinhado com as coisas materiais, mas também com o meu propósito de evoluir enquanto espírito e cumprir todas as minhas obrigações, as coisas que eu me propus nessa experiência carnal, tá bom?